Você sabia que a história de Joana quase não fez sucesso no México? Que a ideia da novela nasceu de dois casos reais e que Brandon Penitt atuou ao lado do próprio filho? Hoje eu separei 10 curiosidades incríveis sobre a novela que conquistou o público do SBT e que muita gente ainda não conhece. Tem bastidores, segredos do elenco, audiência e até mesmo uma ligação com uma série de sucesso mundial. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos começar. Número 1. A novela é um remake de um grande sucesso. Muita gente pode até pensar que a história de Joana é uma história inédita, mas na verdade ela é um remake da novela venezuelana Joana a Virgem, exibida originalmente em 2002. O sucesso foi tão grande que a trama ganhou até algumas adaptações em diversos países, sempre mantendo a premissa da jovem que engravida por um erro médico. A versão mexicana, estrelada por Camila Valero e Brandon Penitt, modernizou a história, mas preservou a essência que conquistou milhões de fãs. 2. A trama inspirou a série Jane the Virgin. Talvez você nem imagine, mas uma das séries mais famosas da televisão americana nasceu justamente dessa novela. Jane the Virgin, ou Jane a Virgem, estrelada por Gina Rodrigues, foi inspirada em Joana a Virgem. A produção fez enorme sucesso nos Estados Unidos, venceu o Globo de Ouro e apresentou essa história para o mundo. Número 3. A ideia da novela surgiu de dois casos reais. Essa talvez seja a curiosidade mais impressionante da novela. A autora, Perla Farias, revelou que criou a história depois de conhecer dois acontecimentos que chamaram a sua atenção. O primeiro caso era de uma jovem que dizia estar grávida, mesmo sendo virgem. O segundo envolvia um homem diagnosticado com câncer que decidiu congelar seu sêmen antes do tratamento. Depois, por um erro em uma clínica de fertilização, o material acabou sendo usado da forma errada. Perla uniu essas duas histórias e criou uma das novelas mais famosas da televisão latino-americana. 4. A versão original passou no Brasil. Muito antes de chegar ao SBT, essa história já havia sido exibida na televisão brasileira. A novela Joana a Virgem foi transmitida pela Record entre julho de 2002 e março de 2003. Ao todo, foram 203 capítulos e a produção registrou em média de 3,7 pontos na Grande São Paulo, tornando-se uma das novelas internacionais mais lembradas da emissora. Número 5. Brandon Penitt atuou ao lado do próprio filho e também ao lado do próprio pai. As cenas entre Gabriel e o pequeno filho do casal ficaram ainda mais especiais por um motivo. O menino que interpreta o filho de Gabriel e Joana é Bosco Penitt, filho de Brandon Penitt na vida real. Isso fez com que as cenas fossem gravadas de forma ainda mais emocionante, já que eram pai e filho de verdade. Além disso, Brandon Penitt conseguiu voltar a atuar ao lado do seu pai. Nas cenas que ele vai preso, o pai é o médico da penitenciária. Número 6. Brandon Penitt e Irina Baeva já foram um casal em outra novela. Quem assistiu Nadia Como Tu deve ter percebido essa coincidência. Antes de viverem Gabriel e Paula em A História de Joana, Brandon Penitt e Irina Baeva interpretaram um casal na novela exibida em 2023. Eles eram Salvador e Romina. E também nessa novela, eles se separam e ela é a antagonista. Número 7. Carlos Gatica e Luiz Gatica são da mesma família. Pouca gente sabe deste detalhe. O ator Carlos Gatica, que interpreta o Davi, é sobrinho do veterano Luiz Gatica, o Ramon Bravo, o avô da Joana, que é um dos rostos mais conhecidos das novelas mexicanas. Número 8. Camila Valero faz parte de uma verdadeira dinastia artística.
Camila Valeiro não é apenas uma atriz em ascensão. Ela pertence a uma das famílias mais tradicionais do entretenimento mexicano. Ela é filha de Stephanie Salas, neta de Silvia Pasquel e bisneta da lendária Silvia Pinal, considerada um dos maiores nomes da televisão e do cinema do México. Com certeza, aqui no Brasil, vocês já viram a Silvia Pinal, porque ela foi a tia da Valentina em A Dona. Número 9. A história de Joana não foi um fenômeno no México. Apesar de ser exibida no principal horário da Televisa, a história de Joana não conseguiu alcançar os números esperados de audiência. Durante sua exibição, os capítulos oscilaram entre 2,2 e 2,9 milhões de telespectadores, enquanto o último capítulo marcou 3,3 milhões. No fim, a novela terminou com uma média geral de aproximadamente 2,55 milhões de espectadores. E o contraste ficou ainda mais evidente se a gente comparar com a exibição de Guardiã de Mi Vida, que ocupa o mesmo horário atualmente e apenas com 18 capítulos exibidos já apresenta uma média de 3,87 milhões de telespectadores, superando e muitos números conquistados por a história de Joana. Curiosamente, apesar desse desempenho modesto no México, a novela encontrou um público bastante fiel aqui no Brasil. Número 10. A novela tem apenas 65 capítulos. Enquanto muitas novelas mexicanas ultrapassam facilmente os 100 capítulos, a história de Joana apostou em um formato mais curto. Foram apenas 65 capítulos, o que deixou a narrativa mais dinâmica, sem tantas enrolações e com acontecimentos importantes praticamente em todos os episódios. Esse formato mais enxuto é apontado por muitos fãs como um dos grandes acertos da produção. E aí, qual dessas curiosidades você não conhecia? Conta aqui nos comentários qual foi a mais surpreendente. E se você está acompanhando a história de Joana no SBT. Se você gosta das novelas mexicanas, já deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui tem spoilers, curiosidades, bastidores e tudo o que acontece no mundo das novelas mexicanas todos os dias, de segunda a sexta. Até o próximo vídeo e um beijo por ter ficado comigo até o final.